Olá, gente, tudo bom? Prazer enorme estar aqui com vocês. Me chamo Ricardo Figueiredo. Eu sou aluno de designer de interiores na Universidade Uniaselv, né? E hoje eu vim aqui para fazer um bate-papo junto com o Marcelo Negrão. Ele é arquiteto e ele também trabalha na área de interiores, né? Além disso, vim aqui para ele falar um pouco mais sobre a vida dele e eu fui fazer umas perguntas, né, relacionadas a umas questões envolvidas na área de soft skill e run skill, né? Eu vim aqui apresentar o Marcelo. Tudo bom, Marcelo? Tudo ótimo, Ricardo. Foi um prazer estar aqui. Eu me sinto muito honrado de ter sido escolhido aí por você para estar fazendo essa entrevista. Como você Ok. falou, eu sou arquiteto, sou urbanista também, sou formado há 20 anos. Acabei de me formar agora também em Light Design. Tenho uma marcenaria e trabalho com interiores e fabrico tudo que a gente projeta. Show de bola. Então, o Marcelo, ele é uma grande inspiração para mim, porque o Marcelo é o seguinte, há um tempo atrás aconteceu algo inesperado com ele, né? E isso fez ele não desistir do que ele faz, né? Ele é uma pessoa que ele é dedicada, ele se auto-esforça, a cada dia mais ele busca o conhecimento na área de arquitetura e na área de interiores também, né? É, eu vou ser bem sincero, ele é minha inspiração Obrigado. dentro desse ramo que hoje eu vou estar iniciando, que é a área de interiores, É só para os correto? seus ouvintes, né, ficarem sabendo. Eu fiquei mais de 6 anos, né, em coma, fiquei em estado vegetativo. Hoje em dia eu sou PCD, né, sou cadeirante. E após 6 anos eu retomei as minhas atividades do zero, montando a minha marcenaria novamente e desenvolvendo. Isso já tem uns 7 anos que eu voltei ao mercado de trabalho. Então, assim, foi um desafio a mais, porque eu fiquei muito tempo parado, além de ter tido algumas sequelas cerebrais na época, e sequelas motores, que eu levei mais de 5 anos para poder segurar um lápis, uma caneta, né, no caso. Então, eu prestei vários serviços para o Marcelo, né? E hoje, né, a gente, como tem uma vida bastante agitada, vamos dizer, né? O Marcelo foi uma pessoa que eu sempre via um cadeirante trabalhar, ou seja, ele trabalha muito, muito, muito mesmo, né? Eu vivi um período com ele, conjunto assim, na área de trabalho, e a gente via o quanto que ele se esforçava na profissão dele, correto? Então, hoje eu vim aqui para fazer um pouco das perguntas, né, que é relacionado ao trabalho, e eu vou perguntar a ele tudo que é relacionado do que ele faz, né, ou que passa na área de arquitetura, correto, Marcelo? Correto, vamos lá. Beleza, vamos lá. Primeira pergunta, né? Quais são as habilidades mais valorizadas em um candidato, né? Então, um candidato, além de dominar todos os instrumentos de trabalho, né, todos os programas, ele tem que ter um bom relacionamento. O relacionamento hoje em dia é fundamental, né? Tem que ter um equilíbrio, né, em ser um bom profissional e ser uma pessoa também com bom relacionamento entre os colegas de trabalho, com seu patrão. Isso eu prezo muito. Isso é interessante, isso é bom, né? Você buscar, né, o conhecimento, né, e desenvolver suas habilidades Porque muitas através das disso. vezes, Ricardo, o candidato não vai saber tudo, ninguém sabe tudo, nem eu, nem você, Correto. mas tem coisas que a gente pode ensinar, né? Muitas das coisas ele pode aprender. Tem coisas que já é do caráter da pessoa que não tem como mudar e não tem como admitir um candidato assim. Correto. Vamos lá, segunda pergunta. Você acredita que as habilidades profissionais são mais importantes que as emocionais ao contratar um profissional para a sua equipe? Então, em princípio, a pessoa vai mostrar as habilidades profissionais, né? Mas com o tempo a gente vai ver também as emocionais. E se não tiver um equilíbrio, essa pessoa também não vai permanecer na equipe, não tem como. Então Se tem torna difícil, né? Porque ao longo do tempo, né, você vai acabando conhecendo o seu isso, profissional. porque o profissional tem como a gente conhecer colocando para fazer um teste de CAD,
de Promob, né, que a gente usa muito aqui, mas o emocional só com o tempo. E se não houver esse equilíbrio entre o profissional e emocional, como eu tinha te falado, eu já deixei de trabalhar com bons profissionais pelo fato do emocional deles não ser de acordo com o que eu priorizo. Correto. Vamos lá, terceira pergunta. Com base nas suas habilidades pessoais, quais habilidades foram mais eficientes para ganhar espaço no ramo? Então, eu sempre fui uma pessoa que passei muita confiança. Então, eu passava muita confiança para os meus clientes. Eu não venho de uma família abastada, não venho assim de uma cidade assim Zona Sul. Eu sou de São Gonçalo, do interior de São Gonçalo, né? Mas eu sempre tive essa facilidade. Os clientes que vinham até a mim, né? Dificilmente eu não conseguia converter isso em uma venda. Né? E aprender a vender a gente não aprende, infelizmente, em faculdade. É algo que a gente tem que desenvolver. Correto, show de bola. Vamos lá, quarta pergunta. Quais conselhos daria para quem estaria ingressando na área? Um exemplo, cursos relacionados na área. Então, hoje em dia, a tendência agora é o sistema BIM, né? Que é um sistema todo integrado, o ArchiCAD, o Revit. Então, o profissional tem que entrar, tem que estar habilitado nesses programas. A AutoCAD já está ficando obsoleto, muitos programas. Então, a pessoa tem que se atualizar muito. E essa era digital agora é difícil acompanhar. Eu Ainda mais até que... confesso que eu estou me atualizando, até porque eu fiquei 6 anos parado, né, em coma, e muitas coisas mudaram. Eu fiquei um pouco assustado quando eu voltei. Até porque também hoje a gente está vivendo na área no 4.0, não é isso? Que é a inteligência artificial. Isso. Ela está vindo para dominar o mercado, né? Isso, uma então área é uma área que hoje, né, tanto que na área de engenharia, mas na área da arquitetura, a gente vai se aprimorar cada vez mais, né? Porque isso daí é uma coisa que vem crescendo ao longo do tempo e vai crescendo gradativamente, correto? Correto. Vamos lá, quinta pergunta. Nesse seu período de arquiteto, quais foram suas dificuldades e facilidades para trazer o cliente para você e como se interagir com ele? Então, a minha grande dificuldade, como eu acabei de falar, é que eu venho de uma área rural, de uma cidade pobre. E, infelizmente, na arquitetura a gente tem que ter os contatos, bons contatos. Então, essa foi a minha dificuldade. A minha facilidade é quando chegava algum cliente para mim, né? Como eu contei essa história até para você, que um cliente fechou um projeto comigo sem me conhecer, estava em um barco e fechou um grande projeto comigo. E já tinha sido atendido no condomínio dele, condomínio de luxo, por 2 arquitetos, mas os arquitetos não souberam compreender o que ele queria. Então eu tenho essa facilidade de compreender o cliente, eu tenho a dificuldade de ter vindo de uma família com condições bem baixas, né? Mas a gente vem se superando a cada dia. Pô, maneiro, legal, isso é bom. Vamos lá, sexta pergunta. Com suas capacidades técnicas na arquitetura contemporânea, quais são as bases iniciais para criar um bom projeto? Um bom projeto. Então, um bom projeto, você tem que entender o que o cliente quer, né? Fazer uma boa entrevista com ele e captar a alma dele, o que ele quer, como ele é, como são os costumes dele e da família dele, tá? Para colocar isso no projeto. Então, claro, tem que ser criativo, tem que usar bons programas, fazer boas renderizações, ter uma boa apresentação, mas nada adianta você fazer um projeto lindo se aquilo não condiz com as necessidades do cliente e com o jeito dele, com a cultura dele. Tá, completando a pergunta, né, porque são 2 em uma, né, a outra parte é o que você indica para desenvolver habilidades nessas profissões, ou seja, desenvolver para criar um bom projeto. O que você indicaria? Você tem que ser um bom ouvinte, em primeiro lugar, você entender bem o seu cliente, entendeu? Nunca ir contra o que ele quer, tá? Correto. Você aceitar o que ele propõe. Muitas das vezes não vai ser o correto, mas
se você bater de frente, muitas vezes é pior. Ele não vai fechar nada contigo, porque as pessoas só fecham com quem gosta. E no decorrer da conversa, aí sim, você vai mostrando suas ideias, das opções, daqui a pouco ele está fazendo a sua ideia. Sim, e deixa dele você de lado. buscar você fazer o briefing com ele, né? Você trabalhar os seus ideais, né? E ouvir o que ele Sim. busca na sua necessidade, Exatamente. né? Tanto como na sua área do seu dia a dia e no seu viver ali no local, correto? Exato, É o Ricardo. ideal. Aí você vai elaborar um bom layout, Isso. né? E você vai estar fazendo o que você disse na outra resposta. Você vai estar vendendo aquilo que você buscou com ele, né? Buscou com o cliente, correto? Perfeito. Show, beleza. Exato. Ok, vamos lá. Sétima pergunta. O que você se identifica como essencial para o sucesso na sua profissão? Né? Então, essencial é você ter uma rede de relacionamentos ou criar isso através das redes sociais, dos canais no YouTube, você ter um bom portfólio, você saber fazer o seu marketing, né? Porque muitas das vezes você não vai ter isso ao seu redor, né? Que é o meu caso, mas você captar esses clientes de acordo com o que você faz. Por exemplo, eu tenho uma marcenaria, eu procuro fazer móveis de alto padrão, eu tenho que procurar clientes desse nível, porque senão eu não vou conseguir vender o produto que eu faço. Porque além do mais, né, a gente como designer, né, tanto como um arquiteto em design, tanto como um designer de interiores, a gente tem que buscar, né, para a nossa profissão ser mais visível possível, né? E hoje em dia as redes sociais, as redes sociais são um ponto-chave para a gente demonstrar o que a gente faz. Isso. A gente vai pegar, vai estar mostrando tudo que a gente elabora, né? O bom layout, né? A maneira de como você está lidando com o cliente, correto? Então isso traz para você na sua profissão até uma boa harmonia, né? Isso. Porque você está conjunto com aquilo dali, né? Não só para você, mas sim para o cliente também. Sim. Show? Vamos lá, 8ª pergunta. Em uma equipe de arquitetos, engenheiros e designers, quais são as propriedades abordadas para a eficácia de um bom projeto em conjunto? Então, eu costumo dizer, o arquiteto ele vai ser o grande maestro de uma obra. Ele que tem que conduzir, né, toda a equipe para funcionar, mas cada um tem a sua função. O engenheiro tem a função dele, e muito importante, como o design de interiores, porque o design muitas das vezes ele vai estar mais por dentro das tendências, né? Que às vezes o arquiteto muitas das vezes não vai estar, principalmente o arquiteto que não trabalha com interiores. Então, mas ele tem que saber conduzir isso tudo para a obra ficar o melhor possível, né? Até portanto que, tipo assim, o arquiteto ele é o ponto-chave, né? É o início de uma obra, né? Você apresenta não só o layout, mas todo o ponto-chave. Toda a concepção. Toda a concepção ali envolvida. Toda a parte plástica, isso aí, né? Ele vai ter a noção do conjunto, né? O engenheiro vai ter toda a noção estrutural e o design de interiores é muito importante, que ele vai vir com as tendências, com o que está em moda, ele vai poder dar uma harmonia, uma estética na parte de interiores. Estão trabalhando em conjunto, é certeza que a obra vai ficar muito boa, muito bonita. É muito importante essa equipe multidisciplinar para ter um bom projeto. Todo mundo trabalhando em harmonia, cada um fazendo a sua parte, dá tudo certo. Beleza. Isso é bom. 9ª pergunta. Qual é a visão atual da arquitetura brasileira aplicada em projetos atuais? Né? Então, eu estou notando que a arquitetura está perdendo um pouco a identidade do cliente. Hoje em dia se fazem casas contemporâneas, é tudo muito vidro, assim, parece que é o mesmo projeto, sabe? Só muda o condomínio, o local, e não se respeita muito a identidade do cliente, a cultura do cliente,
parece uma coisa meio que pré-fabricada. Então eu Sim. sinto falta daquela casa com jeito de casa, né? Isso tem Até se que, perdido bastante nessa última década. até que hoje em dia as casas estão se tornando algo monótono, né? Algo copiado, né? Sim. Vem se repetindo, não tá tendo aquela identidade que nem as arquiteturas lá atrás, Isso a né? gente vê muitas das vezes, Ricardo, a mesma decoração de sala para um cliente que tem um estilo de vida totalmente diferente de um outro cliente. Mas se você comparar o projeto, o mobiliário, as cores, é praticamente a mesma coisa. E as pessoas não são as mesmas. Eu Uhum. sou diferente de você, você é muito diferente de mim. Correto. A gente pega muitas das vezes o mesmo projeto que vai fazer, eu tendo a minha cultura, as minhas necessidades, vai fazer para você também. Então tem algo de errado aí, eu acho que tem que repensar essa maneira de fazer arquitetura de hoje em dia. Até que a gente precisa inovar, né? A gente precisa, como a gente já fala, né? A gente precisa buscar a tendência com o cliente. A gente precisa saber e ouvir o que o cliente ele necessita para a gente estar criando aquilo com ele, E você né? saber captar a essência do seu cliente, porque cada cliente é diferente do outro, tem uma Uhum. história ali por detrás, tem uma cultura. Então a gente tem que captar isso e fazer um projeto mais personalizado. Eu acho Ok. que isso é o essencial. Isso é verdade, né? A gente precisa personalizar, né, de fato, tudo aquilo que a gente vem a buscar, né? Sim. Correto. Então, a última pergunta aqui para você, Marcelo, é assim: ao seu ponto de vista e com sua experiência, o que seria necessário para ser um bom profissional na área, tanto como arquitetura de interiores como designer de interiores? A gente até já tocou nesses pontos, mas vou falar de novo. Sim. Você precisa dominar, né, os programas, precisa ler bastante. A arquitetura, ela não é só saber projetar em programas. Uhum. Ela, em muitas das universidades, ela é classificada como humanas. Então a gente tem que ler, tem que estudar, entendeu? Não é só fazer um bom render, tá? Não é isso apenas. Eu vejo muitas das vezes nessa nova geração, principalmente, excelentes projetistas na maneira de saber renderizar, saber programas que eu nem sei, mas esse lado humano, psicológico, sociológico, antropológico é deixado de lado. O pessoal não está lendo muito. Então, ler, né? Claro, se aplicar, ser criativo, saber entender o cliente, né? Saber passar uma confiança para o cliente é fundamental. Até, portanto, né, que é bom também a pessoa que está buscando, né, essa área de trabalho, a pessoa ser mais, como dizer, ter sua personalidade, né? Buscar de Sim. fato não copiar, mas em si inovar, Sim, né? verdade. Porque cada inovação faz um marco-passo para o seu futuro, correto? Correto. Então você buscar, você inovar, né? Você inventar, né? Quando você inventa algo, aquilo dali se torna alguma coisa marcante, Sim. né? É uma coisa que você vai levar aquilo dali pro resto da sua vida. Então você sempre vai estar inovando aquilo que você está criando. E sabendo né? que você está projetando, não é para você morar, é para o seu cliente. Então tem que ficar com a cara dele, tem que ficar confortável para ele. E não você querer impor as suas ideias, por melhores até que sejam. Você tem que ter um respeito, tem que saber ouvir o cliente, porque aí sim ele vai se sentir confortável no espaço que estamos criando, tá bom? Tá ok, então Marcelo, obrigado. Eu que Obrigado, muito agradeço, obrigado Ricardo. por você ceder o tempo disponível para Uma estar honra. aqui fazendo essas perguntas, né? Então, mais uma vez, agradeço por você ser, né, a minha inspiração. É uma né? honra pra Cada mim. dia o seu trabalho aqui assim, é o que me inspira para eu estar terminando de fazer a conclusão, né, na minha área de interiores, né?
e que o futuro venha à frente, né? Isso aí, eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Valeu, Parabéns. obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Valeu.